sejam muito bem-vindos. Começa agora na programação da TV Câmara Fortaleza, o programa É Direito. E em pauta a gente volta a falar sobre saúde. Isso porque neste mês de novembro a gente celebra uma data que é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. E para isso a gente vai conversar e receber com muito prazer hoje aqui no nosso programa a doutora Érica Matos. Ela é médica da área da endocrinologia, especialista da endocrinologia, servidora pública aqui da Câmara Municipal de Fortaleza e vai falar com a gente sobre esse assunto. Doutora Érica, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso espaço. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. A gente tem uma lei, para quem não sabe, aqui no município de Fortaleza, que é a lei de número 11.229, lei essa sancionada no ano de 2022, uma lei nova, e essa lei vem exatamente instituir o Dia Municipal de Prevenção e Combate à Diabetes, fortalecendo ainda mais essa lei que é não somente nacional, mas que no mundo todo se faz esse alerta. Doutora Érica, por que é tão importante se falar da diabetes, por mais que seja uma doença conhecida há muitos séculos, bem comum, mas é bem perigosa, não é isso? É verdade. Realmente, assim, esse dia 14 de novembro, né, ele já tem um tempo que a gente faz, sempre uma programação, nesse sentido de alertar os pacientes, as pessoas, né, que nem são pacientes ainda, porque muitas têm diabetes e nem imagina, né? Até 50% das pessoas portadoras de diabetes não têm o diagnóstico feito ainda. Então, é nesse sentido de conscientização, de diagnóstico precoce, para que as pessoas possam ter a melhor qualidade de vida possível, apesar de terem essa doença crônica. Pergunta simples, mas importante. O que é a diabetes? Diabetes é uma alteração, né, no nosso corpo que vai fazer com que a gente tenha glicemia alta, glicose alta no sangue. Então, o cuidado, eu posso dizer que basicamente é aquilo, nem mais e nem menos, eu preciso de um limite para eu me sentir bem. Por isso que é importante se controlar aí. Exatamente. A glicose alta por muito tempo no sangue, ela vai causando prejuízos, né, em órgãos vitais, como o cérebro, como o rim, retina, coração. Então, a gente tem muito prejuízo se a gente não cuidar. Verdade. Quando se fala de doença, doutora Érica, tem muito aquela questão de dizer, eu peguei, mas na verdade a diabetes ela é algo que se desenvolve, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Isso. Estou certa? Verdade. Nós temos, né, basicamente, o diabetes tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 a gente não tem muito como combater, evitar, porque é uma doença autoimune. Então, é uma doença que vai causando uma lesão do pâncreas e ele, com o tempo, vai deixando de funcionar. Esse é o diabetes que a gente vê mais em crianças, adolescentes, né? E que o tratamento é feito realmente com insulina. Mas, o mais frequente é o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, que geralmente é após os 40 anos. E ele está muito relacionado ao nosso estilo de vida, né? Então, sedentarismo, maus hábitos alimentares, outras doenças associadas, como pressão alta, a própria obesidade, vão trazer risco de glicemia aumentada, né? E são coisas que a gente consegue combater, a gente tem o que fazer, né? Porque um período gestacional também precisa desse cuidado, a mãezinha precisa desse cuidado. Por qual motivo? Existe também a diabetes que a gente chama de gestacional, que é uma diabetes que não existia antes da gestação e que vai se resolver após a gestação. Ela está associada à placenta. A placenta ela vai produzir hormônios contra a ação da insulina, né? E aí, por conta disso, a glicemia descompensa. Mas é uma diabetes que geralmente, após o parto, retirou a placenta, ela vai se resolver. Mas é importante que a mãe seja avisada, seja cuidada, porque ela aumenta o risco de ter diabetes tipo 2 no futuro também. Então, é uma pessoa que precisa ficar sendo monitorada. Acredito que seja uma grande dúvida de muita gente. Há cura na diabetes? Não há cura, certo? Infelizmente, não há cura. Mas hoje a gente já fala em remissão. Sim. Que é uma coisa muito boa. Eu quero fazer essa diferenciação porque cura é quando a gente, né, tem uma infecção de garganta, tomou um antibiótico, terminou, está curada. Eu não preciso mais fazer nada ali. Mas com a diabetes isso não vai acontecer. Porém, eu posso sim ter um bom controle da doença, dependendo da situação, só com medidas de estilo de vida, né, que inclui boa alimentação, atividade física, cuidar do sono, do estresse, de tudo isso.
e aí eu consigo ter uma doença controlada. Então, a gente fala que está em remissão, certo? Boa Mas eu não explicação. posso dizer que está curada, porque se a pessoa voltar a comer errado, parar de fazer atividade física, se submeter às mesmas condições que ela se submetia antes, a doença volta. Né? Usando o que não é o certo a palavra cura, a gente precisa se conscientizar que para eu me curar, eu preciso me cuidar. Exatamente. Em resumo, é isso. É isso. De que maneira a gente percebe essa questão, né? De que maneira eu identifico? Claro que sinais do nosso corpo podem identificar, mas a diabetes é através de exames clínicos? Explica pra gente, doutora Érica. Na grande maioria dos casos, ela não vai dar sintomas. Quando dá sintomas, assim... Então, é silenciosa mesmo. É. Quando ela dá, geralmente já uma glicemia muito descompensada, né? Então, o que seria? Aqueles sintomas clássicos de beber muita água, fazer muito xixi, ter muita fome, comer muito e mesmo assim perder peso, tá? Mas isso aí vai ser a minoria dos pacientes. A grande maioria vai descobrir se fizer um exame de rotina. Por isso, a importância de fazer exames laboratoriais, mesmo que você não esteja sentindo nada, principalmente se você tem os fatores de risco, Sim. né? Se você está acima do peso, se você já tem outras doenças como hipertensão, problemas de colesterol, se você é sedentário. Então, todos esses tipos de doenças que estão relacionadas à diabetes, você precisa começar a monitorar a sua glicemia também. Isso eu preciso ter esse cuidado independente da idade, doutora Érica? É importante a gente pior, lembrar disso, né? Mais né? importante após os 40 anos de idade. Mas se você está acima do peso, está sedentário, Pronto. comece antes. Eu estou lhe perguntando isso porque, assim, hoje a gente já tem uma realidade bem diferenciada, ainda não é a ideal. Mas muitas pessoas se importam com a alimentação, muitos já fazem essa questão da prática da atividade física, mas infelizmente a gente ainda tem a juventude aí se alimentando de forma inadequada, com essa vida sedentária e de uma má alimentação. Por isso da pergunta, né, que é bom a gente alertar e chamar para isso. Sim, inclusive, o diabetes tipo 1 é mais comum na infância e na adolescência, mas a gente tem visto diabetes tipo 2 em adolescente, relacionado ao estilo de vida, à obesidade e sedentarismo. Existem crianças que já nascem com a doença? Existem. Assim, ao nascimento é mais difícil da gente ter diagnóstico, mas existem crianças que descobrem muito cedo. Às vezes com 1 aninho de idade. Numa situação dessa de uma criança, né, nesse período infantil da vida, de que maneira que se é detectado a doença? Aí, geralmente, vai ter alguma descompensação. A criança que não está crescendo bem, não está comendo bem. Entendi. Tem episódios de náuseas, vômitos, né? E aí, numa investigação com o pediatra, geralmente se faz o diagnóstico. Aquelas consultas de rotina, né, que tudo vai para essa importância. Exatamente. Estamos falando sobre a questão do combate e prevenção ao diabetes, né? A gente tem aí, neste mês de novembro, 14 de novembro, uma data mundial em alusão, exatamente para que a gente chame a atenção de todos para cuidar da saúde. Recebemos hoje a doutora Érica Matos, é endócrino, especialista da área, que está aqui conversando com a gente. A gente vai para o nosso rápido intervalo, mas não sai daí, que a gente continua já já aqui com o programa Direito na TV Câmara Fortaleza. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. Estamos de volta, o programa é Direito, de hoje falando sobre saúde, em alusão ao Dia Mundial de Combate e Prevenção à Diabetes. Dia 14 de novembro é uma data que se celebra, que na verdade não se celebra, eu peço perdão. A gente trabalha, realiza ações, atividades no mundo inteiro para que se alerte as pessoas quanto à importância
realmente de se prevenir, de se cuidar para se combater esta doença. Participa conosco a doutora Érica Matos, ela que é servidora da Câmara Municipal de Fortaleza, endocrinologista, especialista da área, e traz para a gente essas informações. A Câmara realizou uma atividade, inclusive na própria data do dia 14, né, doutora? Falando sobre essa importância. Fala para a gente sobre essa palestra. Pronto, nós fizemos, né, uma palestra no auditório, no sentido de informação, né, falamos um pouco sobre o diagnóstico, sobre o tipo de tratamento e falamos sobre mitos e verdades, porque a gente tem muitas dúvidas, principalmente alimentares, né? Sobre diabetes, e tem muitos mitos por aí, não posso comer isso, não posso comer aquilo, então a gente tentou trabalhar nesse sentido. Trazendo essa dinâmica para coisas simples. Eu lembro que a gente na redação acaba acompanhando, né? As transmissões foram ao vivo. Mitos e verdades básicos, doutora Érica, o que é que a gente pode aproveitar aqui o espaço também para continuar falando sobre isso? Pronto, então uma clássica do consultório é que eu não posso comer frutas, né? Se eu tenho diabetes, eu não posso comer melancia, eu não posso comer manga, tá? Então, a gente tentou desconstruir esse mito, porque, na verdade, o que acontece? A gente não pode exagerar. Eu não Seja vou comer o que for, né? 1 quilo de melancia, né? Mas eu posso comer minha fatia de melancia tranquilamente. Eu estou de dieta, se eu comer 2 mamões grandes, não tem problema. Não existe isso para nada na vida, né? Tudo na vida é equilíbrio. É equilíbrio. Então, sim, diabéticos podem comer frutas, podem comer todas as frutas, desde que dentro de uma dieta balanceada. Certo. Doutora, em relação ao alimento, a gente sabe que o açúcar é o principal vilão, o principal inimigo. Mas muitas pessoas acabam esquecendo de que o açúcar é um produto que está dentro de diversos outros alimentos. Então, que alimentos são esses que as pessoas precisam também ter esse cuidado? Pronto, o que a gente mais orienta, que realmente evite os exageros, são as comidas ultraprocessadas, né? Que realmente são ricos em adição de açúcar, tá? Então, evitar realmente sobremesas, né, muito enfeitadas, um pão branco em excesso, né, que você nunca vai poder comer. Mas tem um jeito certo de comer a quantidade, com os acompanhamentos corretos, né? Eu posso comer um carioquinha, por exemplo, um pão com ovo, que eu não posso comer 14, né, doutora? Exatamente, com certeza. Carioquinha quentinho, que a gente acaba pecando um pouco mais, é esse excesso que precisa se ter esse cuidado. Exatamente. Doutora Érica, dentro dessa palestra, a palestra foi aberta, participaram servidores da casa, pessoas que são convidadas. Isso faz parte de uma atividade exatamente da unidade médica aqui da casa. Vamos falar um pouquinho para que as pessoas conheçam? Isso. Então, assim, a gente vem percebendo, né? E isso é para o mundo inteiro, não é só aqui dentro, mas a gente tem visto bastante diagnóstico de diabetes lá na unidade. Então, por isso a gente vê essa necessidade de fazer a palestra para informar mesmo, para chamar, para se colocar à disposição, né? Não é todo lugar que tem esse privilégio de você ter um médico na casa. Exato. Né? Então aqui a gente tem, para que as pessoas possam vir fazer suas consultas, não necessariamente só consultas de emergência, não. Na verdade, para emergência a gente nem tem tanto o que fazer aqui, é mais as coisas de rotina, que às vezes a pessoa deixa de ir porque não tem tempo de sair do trabalho, e aqui você tem um médico aqui dentro, né? Então, a gente fez a palestra para informar as pessoas em geral, e aí quem já sabe que tem alguma coisa, quem desconfia, quem tem medo, a casa está lá aberta para que você possa ir solicitar os seus exames, depois a gente faz um retorno e vai fazer a devida orientação. Esse é acompanhamento. Isso. Doutora Érica, voltando um pouquinho para o que a gente pontuou no primeiro bloco, em relação da diabetes ser essa questão de uma doença silenciosa, né? Por que a gente faz e chama tanto a atenção, não somente nesse mês de novembro, tá, gente? A gente sabe que existem essas campanhas, essas datas específicas, mas isso é um trabalho que é feito constantemente, porque afinal de contas os casos não aumentam só no mês de novembro, ou então os casos são descobertos só no mês de novembro, né, doutora Érica? Mas se reforça. Quando se fala que a diabetes ela é uma doença silenciosa, quando ela é essa questão dessa doença crônica e que ela pode prejudicar ainda mais as pessoas que já têm um outro problema de saúde, por que a gente precisa reforçar isso? É como você falou, é o combo, né? Geralmente quem tem diabetes não tem só diabetes. É muito comum que a gente tenha diabetes, pressão alta,
problemas de colesterol, né? Tudo junto. E geralmente, assim, as complicações são as coisas que assim, preocupam a gente, que são o quê? Infarto, AVC, que muitas vezes a gente não lembra. Às vezes a gente pensa assim, fulano morreu de infarto, mas nem lembra que ele tinha diabetes, né? Ele chegou a isso por conta da diabetes. Muitas vezes. Eu acho que quando a gente para lembrar um pouco mais de coisas mais pesadas em relação à doença, a diabetes lembra muito aquela questão de amputação de membros. Sim. Né? Mas, na sim. verdade, não é só isso, né, doutora? Não, não é só isso. Realmente, a amputação de membros ela é muito traumática, né? Por isso que é uma das primeiras coisas que as pessoas pensam. É ficar cego e ser amputado, né? Mas, assim, na verdade, dentro do diabetes, o que mais afeta o paciente é a doença cardiovascular, que é infarto e AVC. Então, a gente precisa tratar porque são pessoas que geralmente estão ainda na idade produtiva e que vão ter suas vidas, muitas vezes, se não interrompidas, pelo menos muito prejudicadas, né? Piorando a condição dela para o trabalho, para a convivência com a família, né? Porque muitas vezes vai ter uma sequela de um AVC, ou dentro de um infarto, né? Ela vai poder ficar sem fazer uma atividade física, sem correr com os filhos, com os netos, enfim. Então, traz bastante prejuízo se a gente não cuidar. E a gente hoje tem como cuidar bem. Diferente de anos anteriores, de um tempo atrás, né? Que a diabetes foi considerado algo bem monstruoso, temeroso, isso. Né? Algumas coisas a gente já informou, mas eu acho que existem perguntas que são básicas, mas que precisam e devem sim ser ressaltadas dentro desse mês, mas ainda para que essas simples informações chamem e alertem as pessoas. O que é a insulina e para que ela serve, doutora? Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, né, que é um órgão que fica dentro do nosso abdômen e que serve para quê? Serve para pegar a glicose que está no sangue e trazer para dentro da célula. E essa glicose ela vai servir como combustível. Nós precisamos dela, nosso cérebro precisa dela, só não podemos ter em excesso. De que maneira que essa glicose ela está dentro do nosso organismo para trazer um bem-estar? Por que é tão importante isso? O nível de glicose em situações normais, né? Que a glicemia normal em jejum seria o quê? Entre 70 até 99, né? Então, ela funcionando direitinho, você vai ter energia, né? Como dito, ela é um combustível para esse hormônio, é isso? Exatamente. A glicose é combustível para o nosso organismo. Sim, sim. A insulina, ela vai agir tirando aquele excesso, né? Tentando manter nesses níveis de 70 a 99, entende? Porque o excesso é ruim e quando está abaixo também é ruim, né? Sim. Então é por isso que a insulina vai trabalhar nesse equilíbrio. Nem o excesso e nem a falta, né? Exatamente. E dentro de toda essa história, quando identificada, quais são os tipos de tratamentos? Pronto. Nós temos tratamento medicamentoso, que aí você vai conversar com o seu médico para decidir qual a melhor opção. Porque hoje, graças a Deus, a gente tem várias drogas, né? E remédios bons, medicações boas. Então, tem vários aspectos que a gente vai avaliar para decidir qual que é o melhor medicamento. O medicamento do seu vizinho não é o melhor para você, não é necessariamente, o ideal, né? E fora isso, a gente tem que trabalhar o estilo de vida, tem que trabalhar a boa alimentação, atividade física regular, cuidar do sono, cuidar do estresse. Não é que a gente vai deixar de ter estresse, mas a gente tem que aprender a gerenciar, ter nossas válvulas de escape, né? Cuidado também com a questão dos tóxicos, né? Sim. Bebida alcoólica, cigarro. Isso também aumenta os riscos de doença cardiovascular. Então, por que você vai somar mais isso a uma doença crônica que já está ali, né? Então, tudo tem que ser conversado para você ter uma qualidade de resposta ao tratamento. Geralmente a gente fala que a obesidade ela é um fator de risco, mas existem muitas pessoas que são magras, porém têm uma alimentação
muito ruim e uma vida sedentária muito ruim. Então, é preciso se entender que essa qualidade de vida, ela não vem, às vezes, só no resultado de quanto você pesa, né, doutora Érica? Porque a gente pode até ter um retrato de pessoas que são obesas, que estão acima do peso, mas que têm alguma forma de vida numa qualidade bem melhor do que alguém magro. Muitas vezes são mais ativos, São mais ativos. A gente vê isso, sim, vê as duas coisas, né? Às vezes aquele falso magro, né? Sim. Ele é até magrinho, mas ele tem um aumento de circunferência abdominal, já tem uma alteração de colesterol no exame de sangue, né? Ele vai estar mais propenso. Aí se tiver uma história familiar, pai, mamãe que tem diabetes, vai estar mais propenso a desenvolver diabetes. E às vezes uma pessoa portadora de obesidade ou um sobrepeso, né? Que os exames estão ok, que ele se alimenta relativamente bem, talvez peque um pouquinho em quantidade, mas come fruta, come verdura, come legume, é ativo, faz academia, anda de bicicleta, enfim. Talvez os exames sejam até um pouco melhores, né, do que os exames de sangue do magro. Mas a gente precisa cuidar de todos os perfis, né? Resumindo, não tem segredo, é cuidar da saúde como um todo, Exato, né, doutora Érica? Exatamente. A gente está chegando ao final do nosso programa, doutora, eu acho que vale ressaltar, né, por mais que informações a gente já tenha dito aqui, quem acompanhou a palestra, ou com certeza dentro desse mês, muitas informações nas redes sociais ou sites levantaram essa bandeira, né? Mas o que é mais importante dentro de tudo isso, além da conscientização? Não, eu sei que eu preciso me cuidar, mas se eu não me cuido é mesmo que nada, né? Exato. É isso, é começar devagar, é um passo de cada vez, ir melhorando um hábito de cada vez, né? Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Procurar ajuda, né? Os médicos, nutricionistas, educadores físicos estão aí para isso. Você não precisa ir sozinho nessa jornada. Então, busque ajuda. Nada de se consultar com o Google, com o doutor da internet que diz que vai curar a sua diabetes. E aí você fica naquela frustração, né? É verdade. A gente vê muito isso acontecer. Infelizmente, isso não é possível, mas como a gente está conversando aqui, se você tiver um acompanhamento adequado, você vai ter qualidade de vida, vai poder fazer as coisas que você gosta. E se diagnosticado, a gente hoje, como a senhora mesma ressaltou, cuida e vive a vida da melhor maneira possível, Exatamente. Tendo todo esse cuidado, né, doutora? É isso. Doutora Érica, muito obrigada, foi um prazer receber a senhora meu. aqui no programa Direito, para que a gente possa trazer essas informações. É simples, é comum, mas é bem perigoso, gente. Diabetes não se brinca, não é isso, verdade, doutora? é verdade. Obrigada pela sua participação e obrigada pela sua companhia. pelo convite. Foi um prazer. A gente que recebe a doutora Érica Matos, especialista na área da endocrinologia, endocrinologista e servidora aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, para que a gente possa trazer para você essas informações. Resumindo, não tem segredo, é cuidar da saúde e a gente combate não somente a diabetes, mas diversas outras doenças. Com certeza. Não é isso? Obrigada pela sua participação, pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.